A fé é crer naquilo que não se vê. A fé, ela nos leva a ter a esperança de um dia melhor, de uma cura, de um trabalho, da salvação eterna. A fé é isso. E se nós deixarmos de alimentar a nossa fé diariamente, ela vai ficando fraca, ela vai enfraquecendo. Por isso é importante o nosso testemunho para as outras pessoas, da forma como nós vivemos, da forma como nós colocamos a fé em ação na nossa vida em primeiro lugar, porque você só pode falar daquilo que você está passando, daquilo que você passou. Então isso é muito importante. E quando se começa a trocar estes testemunhos na família, no trabalho, nas amizades, a gente vai fortalecendo. Perceba como você fica contente quando chega alguém, um amigo seu, um familiar, para contar uma coisa boa que aconteceu na vida dele. Você sente a mesma alegria. É legal isso. E a fé, ela faz exatamente isso. Então você vai alimentando. E é importante de ser alimentada. Por exemplo, a fé, quando eu digo que a fé tem que ser alimentada, é alimentada como a gente se alimenta, como alimenta o corpo. Como a gente todo dia almoça, toma café, é igualzinho. Se você levantar e não conseguir nem no primeiro momento agradecer a Deus pelo dom da sua vida, já começa meio esquisito. Para quem tem fé, óbvio, né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando abre os olhos é dizer: obrigada, Senhor, por mais um dia. Vem comigo, Senhor, porque eu quero hoje realizar o plano do Pai na minha vida. Isso é fé. Então você já levanta pedindo a graça de Jesus na sua vida. Isso é fé. E você conhece Jesus? E você já viu ele pessoalmente? Não. Assim como Paulo também não viu, mas ele também creu, né? E tem vários outros que a gente conhece na história da Igreja Católica que não conheceram Jesus e creem nele. E a palavra diz: bem-aventurados aqueles que não me viram. Jesus fala isso, porque verão a Deus. Claro que nós vamos nos encontrar um dia, se Deus quiser, né? No céu, na salvação eterna. Agora, o que eu mais me pergunto é o seguinte: como viver sem a fé? Olha como fica vazio você viver sem fé. Aí você levantou, tomou café, escovou o dente, trabalhou, foi trabalhar, voltou. Parece uma coisa assim automática, né? É uma vida automática. E com a fé é diferente. Porque em tudo onde você olha e você admira, você vê a mão de Deus. No caminho do trabalho, as flores, as cores das flores. No caminho de você ir à missa, você vê o céu, o sol maravilhoso que nasceu para você. Nós temos que sentir que nós somos especiais para Deus. E nós somos. Nós somos únicos. E a nossa fé vai nos levar a cada dia mais a viver esta rotina em nossas vidas de fé. Senhor, hoje eu já sei que hoje o dia parece que não vai ser muito fácil, mas eu sei que com a sua presença isso vai mudar. Então, muitas vezes nós aceitamos aquele dia que foi mais difícil, porque ele nos traz amadurecimento. Ele nos mostra que nós não estamos preparados ainda para receber essa graça, esse trabalho, essa conversa. Por quê? Porque vai faltar entendimento. Deus conhece o nosso coração. E a minha fé, aí eu estou falando pela Maria Helena, ela me dá a certeza disso. Se eu, durante o dia de hoje, estou esperando por algo e algo não aconteceu, obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe o melhor momento para mim. Eu não quero ser a pedra de tropeço das minhas bênçãos. Eu não quero deixar de receber as minhas graças por falta de fé.
Então, tudo isso do meu dia a dia vai me levando à minha intimidade maior com Jesus. O Senhor vai falando ao meu coração, o Senhor vai falando ao meu ouvido. Abra os seus olhos para a fé. Abra os seus ouvidos para a fé. Abra o seu coração para a fé. Para receber esse dom da fé por inteiro. Não pratique a fé num dia e no outro você vai viver como se ela não existisse, como se Jesus não existisse, como se os planos de Deus não existissem na sua vida. É tão importante nós acolhermos a vontade do Pai. E a gente sabe que muitas vezes não é a nossa. Mas a dele é sempre melhor, porque a dele é por completo. E mesmo que demore mais. Sabe, hoje se fala muito, né? Se fala não, hoje tem muita gente ansiosa, muita gente em depressão. Porque está querendo viver lá no futuro. Se nós sairmos atropelando a nossa vida, as nossas coisas, nós vamos para o mesmo caminho. O que nos segura a viver um dia de cada vez? A fé. Está na palavra, o Senhor mesmo diz, basta o dia de hoje. Não se preocupe com o dia de amanhã. Amanhã é outro dia. É difícil fazer isso? É. Nós temos que treinar as nossas vontades, treinar a nossa rotina. Nós temos que dar o comando para o nosso cérebro. É esquisito falar isso, né? Mas o meu cérebro é meu, ele já está aqui, né? Mas somos nós paramos os pensamentos. Quando os pensamentos ruins vêm, nós paramos eles. Eu não quero esses pensamentos. Eu quero um pensamento de prosperidade, de cura, de libertação, de fé. Porque na maioria das coisas da nossa vida, as pessoas se achegam a gente destruídas, chorosas, inconformadas, decepcionadas. E você sabe que todo tipo de coisa, assim como o sorriso contagia a gente, as outras coisas também, os outros sentimentos também. Então não deixe que essas coisas te puxem. Pelo contrário, seja a luz que vai iluminar esta pessoa que está falando essas coisas. Leva para ela um pouquinho da sua fé. Mostra para ela, faz diferença. Quando nós começamos a plantar sementinhas naquelas pessoas que estão um pouco mais distantes do que nós da fé, elas estão numa caminhada lá no início, vai germinar, creia. E cada vez que tiver um momento, uma dificuldade, vai falando um pouquinho mais aqui, ali, mostrando. Às vezes a gente nem precisa ficar falando. As nossas atitudes mostram que nós temos um comportamento diferente. É o comportamento que eu digo com Jesus. É um comportamento com a intimidade de Jesus. Então, por exemplo, o que me faz hoje vir aqui falar de você da fé? É Jesus, é a minha fé por Ele. Eu quero que vocês conheçam, que vocês tenham intimidade, e é claro que cada um tem a sua vida, cada um vai ter seu encontro pessoal, cada um já teve o seu encontro pessoal com Jesus, mas todos nós precisamos alimentar a nossa fé. Sabe, durante muito tempo, às vezes a pessoa vai ao grupo de oração, vai uma vez por semana lá no grupo de oração, então ela sai inflamada do Espírito Santo. Ela sai cheia do Espírito Santo. O coração sai em festa, ela sai animada. Aquilo ao longo da semana vai, o copo esvazia de novo, né? Aí ela vai de novo no grupo de oração. Ou vamos falar da missa, ela vai na missa. Então na missa ela se enche também da graça de Deus, da palavra de Deus. Aí durante a semana vai, chegou de novo aí a missa. Se você começar a deixar de ir à missa, de deixar a um grupo de oração, de deixar de fazer as suas orações pessoais, a sua fé vai diminuindo. Então tem que ser alimentada. De que forma você alimenta a sua fé? Eu alimento seguindo alguns padres que me mandam orações diárias
e cada um tem uma oração diferente, porque cada coração é diferente, mas todos com o mesmo objetivo, Jesus. Todos com o mesmo objetivo, a salvação eterna. Eu leio livros que aumentam a minha fé. O Cordeiro de Deus. Você já ouviu falar? É espetacular. Então, assim, se todos os dias você pega um versículo da Bíblia e fica com ele, daí na sua cabeça, um versículo do Evangelho, do Salmo, do Eclesiástico, fica com ele, com você. Isso te alimenta, isso você vai lembrando. Se você está num dia muito difícil, a minha fé me lembra de falar o seguinte: Jesus, vinde em meu auxílio, apressai-vos em me socorrer. E aí daqui a pouco eu falo de novo, e eu falo de novo. Se eu estou com o meu coração muito arisco, eu digo: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E assim, eu estou alimentando a minha fé. Eu não permito, dentro da minha consciência, de ficar saindo do caminho do Senhor, dentro daquilo que eu conheço. E quanto mais eu conhecer a respeito de Jesus, mais eu vou fazer o que ele faz. Isso é uma coisa que me leva para frente. Ah, o fulano na família agora ficou doente. Puxa, é triste. Às vezes é uma doença séria, uma doença grave. Mas na mesma hora me vem: quem é o seu Deus? Onde está a sua fé? Eu digo: Senhor, eu entrego em tuas mãos. Mas é uma entrega, gente, confiante. E confiante de que Deus fará o melhor. Ele fará aquilo que é devido à pessoa, que é para a pessoa. Então, muitas vezes as pessoas se revoltam com as coisas que acontecem, também na vida, no trabalho e tudo. Começa a analisar com os olhos da fé. Talvez Deus esteja preparando para você um outro trabalho, que lá para você não está sendo bom. Lá para você, para a sua saúde, para a sua mente, não está te trazendo nada. Claro, você tem o financeiro que você recebe, mas é isso que você quer? Só o dinheiro? É importante, a gente sabe disso. Mas Deus sabe o que é bom para você. Então, se você foi demitido, creia, vai haver outro trabalho. Mas é a sua fé que vai te levar. Não é a minha fé. Eu até posso fazer a oração por você, mas é a sua vida. São as suas atitudes. E o Senhor testa a nossa fé. Ele prova a nossa fé. Não para Ele, para nós. Para que a gente fique mais firme. Para que a gente sofra menos. Para que a gente chegue no momento de olhar para o mundo e dizer: esse não é meu mundo. Mas eu vivo nele. Aprenda a viver nele. Com Jesus. Para que você continue firme nas coisas do Senhor. Não perca Jesus de vista. Não perca a sua fé em função de coisas que estão acontecendo na sua vida. Pelo contrário, é nesse momento então que você precisa mais dela. E você vai ter o resultado. Não existe um caminho melhor, seguro e feliz do que seguir Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe você, faça a experiência de olhar com os olhos da fé, de ouvir com os olhos da fé e abra o seu coração para a fé.